Esse vídeo é um tutorial sobre massa de pão, que explica direitinho como preparar a massa de pão, que é a base de todas as preparações. Então, pode fazer pão mesmo, o cracker, pode fazer a massa para pizza e clicando aqui no rolo, no nosso rolo, podemos fazer também a receita da guirlanda de Natal, que é uma salsicha enrolada com massa de pão. O pão é feito com farinha Manitoba. Tá ótima a farinha que tem no Brasil porque é um pouquinho mais forte, resistente ao fermento, que é aquela que acha no mundo inteiro. A farinha Manitoba é chamada farinha americana. No Brasil tem principalmente essa farinha. É perfeita para o pão. Vamos colocar aqui numa tigela. Uma tigela eu peneirei a farinha para tirar todos os grumes e eu coloquei nessa tigela. Numa outra tigela eu vou colocar água. É água morna, então perfeita para dissolver o fermento. Eu estou usando fermento em pó. Coloquei o fermento na água, é água morna, assim vai ajudar o fermento a ser ativo. E para ativar o fermento, vou colocar açúcar. Estou colocando mais ou menos uma colher de açúcar. O que acontece? O fermento é vivo. Então, quando eu coloco o açúcar, o fermento vai comer o açúcar. É isso que faz ativar o fermento, né? Que faz dar o start para o fermento. Vou pegar de novo a tigela com a farinha. Porque vou colocar sal, eu vou começar a mexer o sal junto com a farinha. É importante não colocar o sal na parte onde eu coloquei o fermento, porque o fermento não bate bem com o sal, então bloqueia a fermentação, então não tá certo. Aqui eu vou colocar o sal, então. É mais ou menos uma colher também. Vou mexer um pouquinho, que assim vai cair no fundo. Colocar o azeite extra virgem, que esse é aquele que dá o gosto bom no nosso pão, mantém macio, ajuda. Do azeite eu coloquei 25 gramas. E agora eu posso colocar água morna com o fermento e o açúcar. Posso começar misturando com uma colher, a mesma que eu usei para misturar o fermento. Misturo pouco a pouco e depois vou com mão na massa. Agora, mão na massa e vou começar a misturar. Vou perceber na hora que a massa está muito fofa. É assim que eu quero. Agora é só continuar a trabalhar nessa vasilha para incorporar todos os ingredientes. Depois vou continuar na bancada. É importante sovar a massa do pão bastante, mas não por muito tempo. É ótimo 5, 7 minutos no máximo 10 quando é muita massa. Não precisa de muito trabalho não. Vou continuar sovando a massa na bancada. É importante preparar a bancada para sovar a massa. Significa espalhar a farinha na bancada. Não tem uma regra também para espalhar a farinha. Significa que não é para jogar a farinha assim, de cima para baixo. Não, porque senão a farinha fica no centro. Eu vou criar um cúmulo, um monte de farinha no meio e ela vai sugar muita farinha, então vou mudar as quantidades de farinha que eu coloquei na minha massa. Para espalhar farinha, tem que fazer um movimento com a mão. O movimento com a mão é esse, pegar
a farinha na mão e fazer o mesmo movimento que os avós faziam plantando grão nos campos. É assim. Assim, vou espalhar a farinha bem homogênea na minha bancada. Esse é essencial. Assim, tá vendo? É essencial. Realmente porque vou espalhar a farinha no jeito homogêneo. Esse é o movimento. Depois, pego a massa, coloco e vou começar a sovar. Para sovar massa de pão e massa para fazer macarrão, qualquer coisa que eu tô sovando, assim é importantíssimo. Sempre com esse pedaço da mão. Também para fazer pão de queijo é a mesma coisa. Nunca fazer com o dedo, porque o dedo não tá mexendo, tá só abrindo a massa. Então não tá incorporando os elementos. Sempre com essa parte aqui, ó. Assim. Pego, rodo, abro. Tá vendo? Assim faço um rolinho, abro de novo e fecho. Depois abro de novo e fecho. Tá vendo como é elástica? Como tá ficando bonita na hora. Pronto. E vou assovando durante 5, 7 minutos. Se precisar, posso juntar um pouquinho de farinha. Você tá vendo que tá colando muito nas mãos. Mas sempre cuidado com a farinha, porque senão a receita vai mudar. Então use só quanto basta. Eu posso, se precisar, pegar aquela farinha, né? E continuar. Para ter o pão certinho, tem que ser uma massa bem elástica. Tem que voltar quando enfio um dedo no centro ou quando estou trabalhando. Eu estou trabalhando essa massa só há uns minutos mais ou menos e já estou sentindo que está quase pronta, porque está tudo homogêneo e está voltando. Olha só, olha aqui, ó. Tá vendo? Tá voltando, olha. Olha que maneiro. Pronto, então tá praticamente pronto. Vou colocar mais um pouquinho de farinha. Olha, já tá praticamente pronta. Agora, vou fazer o quê? Começar a criar um movimento assim, rodando a bolinha e criando uma base para ela não se abrir. Então, que eu quero que a massa fermente por cima, fique junta. Então vou fechar a bolinha. Praticamente a mesma coisa que a gente fez no panetone. Criando a massa do panetone, a gente fez a mesma coisa. Criamos uma bolinha. Assim, fecho, vou fechar e pronto. A nossa massa tá pronta. Viu? 2 minutos, preparamos a massa para o pão. Se tá tomando gosto em assovar, como eu tô fazendo, experimenta a receita do verdadeiro panetone italiano. A gente gravou a receita em Milão. É só clicar na bolinha e vai descobrir como é feito o panetone. Agora que tá com essa textura, viu? Que tá voltando, é só pegar de novo o nosso a nossa vasilha e colocar. Vou colocar dentro. Aqui, só mais um pouquinho de farinha por cima e vou colocar um filme plástico e vou deixar descansar 1 hora. Tem que dobrar de volume. Essa é importante, tem que deixar a massa descansar um pouquinho. Depois vamos assovar novamente e preparar a massa. Passou 1 hora, a nossa massa está pronta. Agora é só colocar novamente um pouquinho de farinha na bancada e continuar para tirar a massa bem fina e depois vamos enrolar a nossa salsicha.
novamente vou fazer aquele movimento que eu ensinei antes. Então, assim, perfeito. Agora vou retirar a nossa massa que ele evitou, tá? Eu tô precisando de uma massa não tanto levitada, tá? Eu tô precisando de uma massa que seja mais pão mesmo, não focaccia, não bolo que vai encher muito. Uma massa que seja ótima para enrolar a nossa salsicha. Agora vou mexer mais um pouquinho com a massa da pizza para abrir. A massa da pizza e a massa de pão é a mesma coisa. A pizza se faz com a massa de pão. É praticamente a mesma coisa. Uma vez que eu abri um pouquinho, assim, só para abrir um pouco a massa, eu vou colocar a quadradinha, assim, tá vendo? Quando eu coloquei assim, quadradinha, eu vou pegar uma espátula e vou começar a cortar. Essa aqui eu tô fazendo para colocar a massa mais fina, para trabalhar de um jeito um pouco mais fácil, porque trabalhar a massa inteira vai ser um pouco mais complexo. Assim, vou pegar um pedaço por vez, eu vou tirar bem fina. Vou colocar a outra massa do lado, sempre um pouco de farinha, assim embaixo. Agora é a hora do rolo. A gente na Itália chama de mattarello, é um pouco o símbolo da Itália, porque na Itália foi a nação que criou a massa fresca. Vamos fazer praticamente o mesmo movimento. Então é de baixo para cima e vamos tirar nossa massa. Se precisar, pode juntar um pouquinho de farinha. Vou cortar essa parte aqui e no fundo a outra parte, que assim vai ficar retinho. Isso. E depois, mais ou menos, a nossa salsicha tá tamanho de um dedo, então eu vou cortar assim, quadrados assim, a nossa massa, que depois vai ficar bonito enrolado na nossa salsicha, tá vendo? Com a massa que sobrou, pode criar uma bolinha na madeira e colocar no forno, que assim deixar fermentar novamente, colocar no forno, assim vai criar o pão. Se não, pode deixar novamente na geladeira, misturar com mais água e farinha e criar a base do lievito madre, a base do fermento madre, que é a base do pão. Essa é a magia. Você, cada dia, usa o impasto, deixa uma bolinha assim, desse tamanho, um pouquinho maior, junta água e farinha, e cada dia não tem que mais comprar lievito, não tem que mais comprar fermento, porque ela se regenera sozinha, ela vai se recriar sozinha. O pão, a massa, tudo aquele que é panificação, tudo aquele que é massa fresca, não é brincadeira. É uma coisa que tem milhões de anos. Muitas pessoas trabalharam nisso, estudaram sobre isso e criaram isso. Não é colocar tudo junto, misturar, 5 minutos, coloca no forno. Isso não é pão. Isso pode ser outras coisas, mas o pão verdadeiro tem que ter muitas paciência, muita regra, muita atenção também pelo tempo, pela umidade que está acontecendo fora, se está chovendo ou não está chovendo. Cada dia é realmente uma história diferente.